Bom, vamos nós. Luciano, nossa disciplina de gestão pública, ela, quando foi pensada por uma professora que hoje está afastada para doutorado, ela volta provavelmente no final do ano, deste ano. Ela foi pensada com alguns conhecimentos da área de logística ligada à gestão pública e assim por diante. Quando ela se afastou, eu assumi a cadeira e eu entendi que vocês verem logística duas vezes seria uma polícia. Então, eu tentei fazer com que essa disciplina seja mais focada para que vocês consigam compreender de fato a importância da gestão pública e o quanto isso afeta na vida de vocês, ou nas nossas vidas, para ser mais honesto. E a outra, porque nada impede que vocês, como gestores, venham trabalhar como clientes ou como fornecedores de gestão pública, que foi o meu caso por vários anos. E é importante ter esse nível de conhecimento para que se possa negociar da maneira adequada, para que não se perca dinheiro e ao mesmo tempo se consiga fazer bons contratos, tá? A minha experiência como professor, você não me conhece, desde 2012. Eu antes disso fui gestor hospitalar por 10 anos, por isso eu negociei com o gestor público, com vários, aliás. Antes disso tive 2 restaurantes e antes disso fui comissário de bordo da Varig por 15 anos. Então eu tenho uma certa estrada não acadêmica de 33 anos. Então eu procuro dar sempre exemplos do dia a dia para que as coisas fiquem adequadas, fiquem agradáveis em termos de aula. Vou apresentar aqui o nosso plano para que você e os que vierem assistir esse vídeo depois possam entender como vai ser a nossa disciplina. Já vai compartilhar. Legal. Consegue ver aí? Eu trabalho com fabricação de instrumentos cirúrgicos. Ah, show de bola. Que legal. Que legal. Que legal. Muito bom. É uma baita empresa, rapaz. Está num bom emprego. Segura com tudo que é jeito. Bom, eu vou mandar para vocês hoje, via e-mail, um link de um vídeo sobre a Finlândia, que faz parte da nossa disciplina, para vocês entenderem por que o nosso país é eternamente o país do futuro e por que lá, que era um país muito pobre, deu certo, né? Nós teremos encontros semanais, sempre das 19h30 às 20h30. Quando chegar o momento de não ter alguma aula, eu aviso com antecedência. Todos os dias de manhã eu vou mandar um e-mail lembrando a vocês da aula e de vez em quando lembrando de alguma atividade que a gente venha a ter. Eu já vou falar sobre elas agora. Nossa comunicação vai ser sempre via e-mail. Eu mando o material por e-mail, mas eu também posto lá no Moodle. Só que na hora de receber algum trabalho, eu sempre recebo por e-mail. Por que isso? Porque no Moodle eu não tenho como saber quando vocês enviaram, a não ser que eu entre dentro do Moodle e olhe. E quando vocês mandam via e-mail, eu consigo ver de imediato e acuso o recebimento, evitando que vocês fiquem com ansiedade se eu vi ou não vi a tarefa, tá? E costumo dar retorno muito rápido. Aliás, aproveitando, eu respondo e-mails em no máximo 12 horas, nunca passo disso. Se por acaso for alguma pergunta que eu não saiba responder, eu ainda assim vou responder o e-mail, vou explicar que eu não sei a resposta e que vou buscar saber a resposta e depois retorno, mas eu não deixo ninguém sem um retorno muito rápido. Se me mandar hoje à noite, por exemplo, eu não vou conseguir responder os e-mails porque eu dou aula a noite toda, mas amanhã, 4h pouca da manhã, eu já estou de pé, porque eu estudo entre 4h30 e 6h30 todos os dias, e aí, 5h pouca da manhã, eu já estou respondendo e-mail. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Conseguiu. Olá, Priscila. Boa noite. Boa noite, querida. Nós já começamos, tá? Tá, E aí, o que você perdeu, Priscila, depois você dá uma olhadinha na gravação no início que eu vou mandar o link, tá? ok. Tá. Bom, eu vou começar a falar para vocês sobre gestão pública hoje já, mas eu gostaria de primeiro falar sobre as atividades. Essa disciplina aqui eu bolei para que seja muito mais a nível de discussão do que vocês terem que fazer um monte de trabalho. Então, quando chegar lá no dia 30 de junho, eu vou ter enviado antecipadamente artigos
para vocês artigos de jornal, tá? Não são artigos acadêmicos daqueles 16, 18 páginas. São artigos que saem no jornal que eu entendo que tem a ver com política pública e eu mando por e-mail vários e também posto uns 3 lá no Moodle, para quem prefere o Moodle. Vocês têm que ler um desses artigos, às vezes dá coincidência de 2 colegas lerem o mesmo, não tem problema, porque vão ter visões às vezes diferentes. E aí, nesse dia, a gente discute. Tá, Sérgio, mas e se eu não consigo aparecer no dia 30 e discutir? O que que eu faço para recuperar? Muito simples. Em vez de um artigo, deve pegar 2 artigos e fazer uma resenha. O que que é uma resenha? É a sua opinião sobre aquele assunto, justificando a sua opinião. Não precisa concordar comigo. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu preciso que vocês leiam para desenvolver o seu senso crítico. O objetivo de eu sempre trabalhar com artigo de jornal é estimular vocês a se inteirarem no que está acontecendo no resto do mundo. Essas coisas não acontecem no Facebook, elas não acontecem no Instagram, elas não acontecem no Twitter. Então, ler jornal é uma atividade importante para quem quer crescer numa empresa. Tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo. Depois, a segunda atividade será sobre patrimonialismo, que é um assunto que a gente já vai começar a abordar hoje. E na terceira atividade, discussão sobre artigos de eficiência. Todos eles, para quem não puder aparecer na discussão. E aparecer significa falar, né? Não é simplesmente botar a cara lá no dia e não falar nada. E para todos eles, para quem faltar, escolher 2 artigos, fazer resenha e mandar por e-mail. E finalmente uma atividade final, que é uma prova. Eu já tenho tentado fazer de outras formas, mas eu já vi que nessa disciplina não dá muito certo. Eu mando a prova para vocês, vocês me mandam por e-mail. Ela é dissertativa, geralmente são 4, 5 questões, vocês fazem dissertação, ou seja, não tem como procurar na internet, tem que ter participado, ouvido ou olhado as gravações. Aliás, isso é uma outra observação importante. Neste semestre, nós voltamos com a cobrança de presença, tá? Essa é uma ordem da direção. Só que cada docente tem uma maneira de lidar com isso. Como eu sei que todos vocês não vão conseguir assistir todas as aulas, ou por problemas de internet, ou porque está cansado, ou porque tem coisa melhor para fazer do que ficar me ouvindo, e tem ainda a possibilidade de ouvir a gravação depois. Eu gravo todas as aulas, disponibilizo os links, tanto por e-mail quanto lá no Moodle. Eu não vou cobrar presença. Então, como é que eu faço para dar presença depois? O aluno tem que me entregar as atividades. Se não entregou as atividades, não passa na cadeira. Se entregar as atividades, passa na cadeira. Obviamente, e a prova também, porque ela vale 5 pontos. Tranquilos? Alguma dúvida até aí? Não, Então tá. Todos, vocês dois são da logística? eu sou. Tá. E você, Luciano? Bom, vou fechar aqui. Automação, legal. Lá, tudo que eu ponho no módulo da logística, eu também ponho na automação, tá, pessoal? Tem nos dois. Deixa eu parar esse aqui e compartilhar com vocês a apresentação. Eu só me achar aqui. Achei. Bom, todos vocês já têm meu e-mail, então tá fácil, tá? Eu só coloco no PowerPoint para não dar zebra. Bom, afinal de contas, para que eu vou aprender gestão pública se eu não estou cursando administração pública? Eu coloquei esse slide na primeira vez que eu dei essa cadeira, porque foi a primeira pergunta que os alunos me fizeram e eu achei bem interessante. E é verdade, né? Uma cadeira optativa, por que criaram esse troço? Porque, gente, à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão ver que muitas vezes, ao longo da vida de vocês, as empresas onde vocês trabalham vão ter algum contato com a administração pública, seja para procurar dinheiro, para buscar dinheiro, seja para vender serviço ou produto.
E a gente, no dia a dia da gente, é absolutamente afetado por tudo em relação à administração pública. Então, essa é a razão principal da importância da gente estudar gestão pública, né? Uh, e aí, o que é essa tal de política, que é uma coisa que as pessoas geralmente consideram uma ofensa? Ah, você está parecendo político. É que a gente tem como exemplos muitos, que pensam mais no seu próprio bem-estar e dos seus do que no povo, que a gente entende que a política é algo ofensivo. Mas, na verdade, toda vez que a gente se omite dessa discussão, essas pessoas que buscam só o bem para si acabam levando a melhor. E é extremamente importante, então, que a gente, enquanto membro de um grupo social, tenha voz e se apresente para os demais, mostrando as nossas necessidades. Então, vocês estão estudando, daqui a uns dias vão estar com o curso superior completo e vão estar fazendo um upgrade, estão fazendo uma melhoria dentro da classe social que vocês estão hoje, porque isso abre, o curso superior abre outras portas para vocês em termos de futuro profissional. Bom, se vocês olharem nos jornais, na televisão, o que existe é uma briga por poder, sempre com algum grupo querendo um benefício para si e não para o outro. A gente vê isso hoje quando falam em reforma tributária. Ela não saiu até hoje porque tem sempre algum grupo que está insatisfeito com a reforma dos impostos, que vai fazer com que aquele grupo que tem poder, que tem voz, pague mais do que gostaria ou poderia pagar. E existe um grupo dentro da nossa sociedade, que é um grupo bastante numeroso, basicamente 80% da nossa população, que não tem voz, que é o pessoal mais humilde, o pessoal mais pobre, que é o grosso da população. 20% da população tem a mesma quantidade de dinheiro que 80% da população. Só que esses 20% conseguem se fazer ouvir e os 80% não. Então, eu entendo que se estamos preocupados com uma sociedade mais igual, é extremamente importante que haja uma forma de discussão em que nossas diferenças, que são escolaridade, renda, o estado civil, a religião, até o gênero que eu me incluo, ou a opção sexual que eu tenho, possam ter voz para levantar a sua bandeira perante os demais. Então, nós somos num país absolutamente desigual. Vocês já devem estar carecas de ouvir negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos, e é verdade. Nós somos um país que derrotou a escravidão oficialmente há muito pouco tempo e oficiosamente ela ainda existe. Nós ainda somos muito preconceituosos, o que é muito triste. Nós somos uma nação negra. Eu já fiz a minha árvore genealógica e sei que uma parte dos meus antepassados vieram da África. Com muito orgulho, isso está no lado da minha mãe. E muitas vezes a gente vê atos racistas ou preconceituosos que fazem só porque uma pessoa está vestido de uma forma diferente, eu a trato de uma forma diferente. Sem falar nos muitos invisíveis que nós temos na nossa sociedade. As pessoas olham os mendigos e fingem que não estão vendo para não terem que ser molestados porque eles estão pedindo dinheiro. Então eu prefiro ignorá-los, o que é uma tristeza, porque essas pessoas precisam também de carinho. Eu ignoro as pessoas que fazem varreção na rua, porque elas têm uma profissão que é considerada muito básica, e eu entendo que eles não são necessários. E hoje Porto Alegre está uma loucura, porque os garis que não são necessários resolveram fazer greve com justiça, porque eles não estão recebendo seus salários. E a gente começa a tratar as pessoas de forma desigual por causa dos nossos pré-conceitos, né? E esses pré-conceitos geram conflitos, e é aí que entra a atividade política. Ou eu vou resolver o meu conflito na base da porrada, na base da coerção, ou te obrigando a aceitar a minha opinião, ou eu vou na base da discussão, no sentido de que se eu converso, mesmo tendo posições diferentes, a gente pode chegar a um denominador comum. Não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de ver algum dia a CPI da Covid.
ali não é uma discussão de bom nível, né? As pessoas, os senadores chegam a ser grosseiros uns com os outros. Numa discussão, a gente não precisa ser grosseiro para fazer valer a nossa opinião. A gente tem que ter dados e defender as nossas posições e escutar a posição dos outros, né? A boa discussão é aquela que eu entendo que existem outras posições além da minha, e que a minha não é a única verdade, e não é o que a gente observa ali. Vocês já tiveram alguma vez numa situação de uma discussão em que não houve sensatez e a coisa foi parar para um lado do conflito? Sim, professor, eu já tive algumas É, que a gente sai bastante, sei lá, a gente não consegue controlar, né? sim, Algumas situações, mas hoje eu vejo que não, realmente, eu já notei que não é assim que eu ganho no grito. Que daí quando tu grita, todo mundo te olha. E já meio que eles prescrevem um temperamento que às vezes nem é teu, que foi só daquele momento. isso. É verdade, Priscila. Muito bem Mas dito. conheço ainda muitas pessoas, assim, que. É, obviamente a idade, a maturidade, e eu continuo aprendendo, tá? Isso, exatamente, professor, disse tudo, a idade, porque quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou vendo que não é no grito que eu demonstro as coisas, que é Isso. realmente sabendo falar, sabendo argumentar, porque o grito, quando a gente grita, a gente não tem o que argumentar, né, a gente perdeu É, tudo, e realmente exatamente. é a idade. Quem dera se lá atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Mas se fosse assim, o mundo não seria um mundo em constante crescimento, né? A gente vai aprendendo. É, Triste, Priscila, é aquele que passa por tudo isso e não aprendeu como você e eu, entende? sim, Esses é que são mais pobres de espírito. E tem, né, gente? Tem um monte de cara velho ali no Senado e no Congresso que ainda usam a elevação da voz ou chama de Vossa Senhoria e manda o camarada para aquele lugar, que acho que vão ganhar sim o respeito, né? Lamentável. As nossas eleições, inclusive, são lamentáveis ao extremo, porque, de um modo geral, não existe uma discussão sobre posições ou sobre projetos, né? É sempre alguma coisa que alguém fez de errado, que o outro pega o rabo preso e aí começa a jogar. Olá, André Luiz, boa noite. Boa noite, professor. Desculpe o atraso. Nada, irmão, tranquilo. O iniciozinho, André Luiz, eu vou pedir a mesma coisa que pedi a Priscila. Eu estou gravando a aula, depois tu dá uma olhada, tá? Em que eu faço as combinações em termos de e-mail, entrega de trabalho e tudo mais, tá? Ok. Tá logo no início. Eu estou explicando para a turma por que é importante estudar gestão pública, o quanto isso nos afeta, e aí eu estava explicando sobre política agora, tá? Cara, no serviço, Luciano, no serviço também é outro local em que as pessoas tentam, de toda maneira, usar, às vezes, do seu poder hierárquico para nos coagir a fazer algo que a gente entende que não é adequado. Isso acontece demais nas empresas, e eu posso falar isso de cadeira, eu convivi com gente a roda assim, em que a pessoa, quanto mais incompetente ela é, mais rude ela é com seus subordinados, porque eles temem tremendamente, isso em gestão de pessoas chama síndrome de Peter, tá? Que é um cientista que criou essa expressão. Os chefes incompetentes morrem de medo de que alguém subordinado a ele possa ser mais competente do que ele. Então, essa pessoa é bastante agredida, e como eu quero transformá-la numa pessoa incompetente, eu encho ela de serviço, porque eu posso, porque eu sou o chefe, e essa pessoa, que é uma pessoa competente, aceita os desafios, só que chega um ponto que todo mundo tem o seu limite, em que essa pessoa uh, começa a não conseguir mais dar conta do recado. Aí ela começa a ficar deprimida, e aí duas coisas podem acontecer. Ou ela é demitida, porque ela já não dá mais conta do recado de um volume de serviço muito maior, ou ela se acalma, percebe que está sendo explorada e manda currículo e vai embora da empresa. Lamentavelmente, nós vivemos num país que há anos vem de uma crise de emprego, e ainda por cima veio essa reforma trabalhista de 2017, em que precarizou a nossa relação de trabalho. No 17 de novembro de 2017, com o presidente Temer. Então, hoje a gente tem que se sujeitar, mas quando, se Deus quiser, nós estivermos em pleno emprego, ou formos muito bons
naquilo que nós fazemos, a gente não vai ser obrigado a se sujeitar. Eu, de novo, posso falar isso de cadeira. Eu trabalhei numa instituição em que eu percebi que eu não iria crescer mais, e mandei currículo e fui chamado. E aí fui avisar o meu gestor de que estava indo para uma outra oportunidade. E aí eles resolveram querer me reconhecer e me dar férias, me dar aumento. Eu agradeci, disse que eu tinha aprendido muito e que eu iria para um novo desafio. Por que isso? Porque, cara, eu não tinha o poder, né? Eles tinham o poder. E aí, quando finalmente eu consigo ir para uma outra oportunidade, é que eles resolvem me reconhecer. Bom, então, estão fazendo leilão? Nunca façam leilão nas suas carreiras. Eu fui embora, fui muito feliz de ter ido embora, e depois disso fui para outras oportunidades. E eu aprendi que tudo tem limite, né? Claro, o grande macete, e aí o poder está na mão do funcionário, é fazer a busca de emprego estando empregado. Não peçam demissão porque vocês estão chateados com os chefes de vocês. Procurem emprego enquanto vocês estiverem empregados, façam as entrevistas, falem muito bem da empresa anterior e digam que vocês estão buscando crescer, que lá já não tem mais espaço. E quando forem embora, não falem mal de ninguém, nem para o chefe babaca que os atormentou, porque eles estão por aí aos montes e nada impede que mais cedo ou mais tarde vocês não venham trabalhar com esse mesmo sujeito ou sujeita no futuro, tá? Isso acontece, tá? Bom, então, para isso, a gente também usa política no dia a dia. A gente usa política nas nossas relações familiares. Eu não sei se algum de vocês tem filhos. André, Luciano, Pri, Sila. Não tem. Tem André filhos. tem. Quantos anos, André? Um tem 20, outro com 18 e um com 16. Tudo Bom, em progressão aritmética. Tô para te dizer que tu usa política 24 horas por dia, então, André. Mas, se tivesse mais tempo, usava também. O Luciano ainda não tem. A única política que ele tem é trocar fralda. 9 meses é só trocar fralda. Mas não te preocupa, cara, que isso tem. Eu tenho uma filha de 33, que mora no Rio de Janeiro, já tenho uma filhinha de 6 meses. E tenho 2 filhos do segundo casamento, um de 9 e um de 12, e a negociação pura o dia inteiro. Tá? Não tem outro jeito. E aí, exatamente o objetivo da política, então, é a resolução pacífica, né, dos conflitos. No caso da gestão pública, é uma resolução pacífica para que os bens públicos possam ser distribuídos da forma mais igual possível. E quando a gente diz igual, não é 2 para cada um. É 4 para aquele que tem menos e 1 para aquele que tem mais. E essa sensação a gente tem que passar a ter. Eu não posso distribuir igual para todo mundo, porque existe uma desigualdade grande e o meu papel enquanto gestão pública é fazer com que os desiguais comecem a alcançar outros passos. E é por isso que eu estou pedindo a vocês que olhem o vídeo da Finlândia, porque a gente só consegue alcançar um nível melhor de vida quando as pessoas têm a opção de escolher o que querem, não o que sobrou. E para isso eu preciso ter educação. A base de qualquer país crescendo é educação. E é um projeto que se começa hoje e se colhe fruto daqui a 25 ou 30 anos. Não é no ano que vem, tá? Eu costumo botar algumas charges nos meus slides. Eu gosto dessas charges porque dão a dimensão dos nossos erros, né? O primeiro desviei a verba da segurança pública, o outro emitiu nota fria, o outro ganhou por fora para entrar celular, o outro mandou matar policial e incendiar ônibus, e o último é o camarada mais culpado do destroço todo porque votou no primeiro sem consciência, né? Eu não sei de vocês, mas isso é problema meu também, eu também esqueço. Às vezes a gente esquece em quem votou e não cobra mais aquela pessoa depois que a gente bota lá dentro. E é muito triste. Se a gente fosse um país mais preocupado, uma nação mais preocupada, nós cobraríamos. E hoje tem todos os mecanismos do mundo, tem Facebook, tem Instagram, tem as redes sociais todas que estão por aí, para você poder cobrar do político que você botou lá dentro uma posição mais adequada, né? E aí essa outra está dizendo, olha, mágica não existe, não tem mágica mesmo. Botem na cabeça de vocês que o Estado, o ente público, seja ele federal, estadual, municipal, ele não gera dinheiro, ele confisca, ele tira da gente. E ele tira de nós trabalhadores direto do nosso contra-cheque e das empresas através de impostos que são cobrados por aquilo que ele produz.
Quem está, por enquanto, escapando disso de uma forma esperta, por falta de legislação, no mundo inteiro, são as empresas de tecnologia, Facebook, Apple, Yahoo, todas elas, eles conseguem, por enquanto, pagar muito menos do que deveriam pagar, porque eles colocam como sede países que são considerados paraísos fiscais. Dão uma série de isenções. Luxemburgo, Irlanda, Uruguai, são países que oferecem, cobram muito menos imposto, porque eles não estão lá, mas a matriz, entre aspas, está, e aí, em vez de eu pagar 25%, 30% em algum outro país onde eu esteja, eu lá pago 5%. E para esses países é bom porque eles não têm nada e ainda entra 5% de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, só a Apple, em relação à Irlanda, a Apple representou 25% de aumento de arrecadação quando passou a utilizar a Irlanda como paraíso fiscal. 25% é muito dinheiro, tá? E isso sem fazer nada na Irlanda, tá? Então, essa frase do "o Estado não gera receita, confisca" é de uma mulher que já morreu, chamada Margaret Thatcher. Ela foi primeira-ministra da Inglaterra, foi ela que colocou as contas em dia lá, e ela disse o seguinte: como eu tiro o teu dinheiro, eu preciso tomar cuidado para que esse dinheiro vá para o lugar certo, para que você, ao pagar, tenha os benefícios daquele dinheiro que eu tirei de ti. Outra noção extremamente importante que vocês têm que ter, inclusive para vocês, na vida de vocês, não só familiar, mas profissional, principalmente, é a relação de poder. Relação de poder é quando alguém tem capacidade de decidir por ti e te impõe a sua vontade por coerção. No caso de nós trabalhadores, a coerção vem da possibilidade de eu te mandar embora e você ficar sem salário. Eu sou servidor público. A coerção, no meu caso, pode vir de uma outra maneira. Eu posso, por exemplo, ser removido a bem do serviço público para qualquer instituto federal do Brasil inteiro, a qualquer momento. Se eu me dispuser com os meus chefes, eles podem fazer um combinado entre eles e me mandar lá para o Amapá. E eu sou obrigado a ir, porque eu sou um professor federal. Se eu fosse estadual, poderia ir para qualquer município dentro do estado. Então essa é uma forma de coerção. Nos governos mais recentes, de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, essa é uma prática que às vezes foi utilizada para eu me livrar de um determinado servidor público que estava impedindo algum descaminho, algum roubo, e eu fazia com que essa pessoa fosse realocada em outro setor, completamente distante daquilo onde ele pegava ou ela pegava os furos, tá? Isso aconteceu com alguma frequência em todos esses governos que eu citei, fora os anteriores, tá? Mas esses são os mais recentes. E a base essencial do poder, e é por isso que está sublinhado, está na submissão e no conformismo. Por que conformismo? Porque se eu não faço nada para mudar essa situação, vai continuar acontecendo as coisas do jeito que acontecem. E aqui me permitam uma ressalva, uma discussão que vem se tendo aí nos últimos 2 anos é sobre a estabilidade do servidor público. A imprensa bate bastante na estabilidade, que nós, quando entramos, ficamos 3 anos em estágio probatório, e após o 3º ano a gente passa a ter estabilidade, ou seja, a gente não pode ser demitido por qualquer coisa. Por que eu defendo isso com unhas e dentes? Por minha causa? Não, eu sou professor, eu não aponto o dedo para ninguém, não é o caso. Mas acontece que uma série de situações que acontecem com essas pessoas que são colocadas para dirigir o país via voto ou via indicação, essas pessoas podem gerar perdas para a nação que só um servidor público concursado com estabilidade pode apontar: está fazendo um descaminho, essa pessoa não está agindo da forma adequada. Se fosse um funcionário subordinado via CLT, como eles querem, eu simplesmente demito aquela pessoa, e aquela pessoa, por medo, passa a não apontar mais. É o que vocês devem sofrer de vez em quando nas empresas de vocês, e que eu sofri durante muitos anos da minha vida, 33 pelo menos, que eu passei a chamar de indignação impotente. Por que indignação impotente? Porque a gente sabe o que está errado,
mas a gente não tem poder para mudar. É o chefe canalha, é, é a pessoa sacana que foi promovida porque sabia algum podre de alguém, e você está ouvindo aquilo tudo, sabe por que as coisas foram, mas se você falar, você vai ser eliminado, porque você não joga do jeito que eles gostariam que você jogasse. Eu imagino que vocês já tenham vivenciado isso na vida de vocês. Espero que não com vocês, mas já devem ter visto. Eu já, lamentavelmente já, e é muito triste. Existem três formas de poder, basicamente, né? O poder econômico, que é o poder da grana, que é o mais forte, que inclusive derruba partidos políticos, derruba governantes quando eles querem, e põe governantes no poder quando eles querem. É o caso do Collor, que foi colocado por uma elite que entendia que aquele camarada representava o que eles queriam em termos de país, e quando viram o cara era um ladrão, eliminaram o sujeito, e depois ele veio de novo, e hoje é senador, e foi o senador mais votado da Alagoas. E é o caso do presidente atual, e foi o caso dos anteriores. Tem o poder político propriamente dito, que é aquela elite. Gente, botem na cabeça de vocês, nós temos 2% da população que está num feudo, numa redoma, em que todos os benefícios são sempre para essas pessoas, né? São os juízes com seus altos salários, procuradores, agora as Forças Armadas que tiveram um aumento quando o país estava em crise. Tem um grupo que se protege e que não permite que nada de errado aconteça com eles. Nós temos ações no Supremo Tribunal que estão paradas há 8 anos porque vai mexer com desembargadores do Rio de Janeiro. E um desses desembargadores é filha de um dos ministros que está lá no Supremo. Então ele não tem interesse, a coisa não vai para frente. O poder público, que somos nós, né, atuando enquanto agentes públicos. Vamos lá, se tiver, vocês, a maioria aí talvez nunca tenha participado do orçamento participativo, vocês já ouviram falar nisso? Sim, Orçamento, né? Sim. isso aí, orçamento participativo, a gente decidia aonde que aquela determinada verba do orçamento deveria ser alocada. A gente votava e isso ia para um determinado lugar, e às vezes levava 1 ou 2 anos para finalmente a coisa acontecer, mas funcionou muito bem. Nós estamos mais espremidos. E tem aquele grupo, que é 80% da população, que não tem qualquer tipo de poder e raramente tem voz ou é ouvido, que são as massas, o grosso desse país, né? São as pessoas que não tiveram acesso a uma educação adequada, são pessoas que estão alijadas de qualquer oportunidade de crescimento, essas estão espremidas e para elas só sobram os restos. Hoje nós temos em torno de 30 milhões de desalentados. Neste ano foi um aumento substancial. Desalentado é aquele que perdeu o alento ou a vontade de procurar emprego. São pessoas que estavam no mercado de trabalho, foram eliminadas, porque as suas empresas quebraram ou porque as empresas resolveram reduzir o quadro, procuraram por um tempo, desistiram e hoje estão em casa, ou porque não tem nem renda para procurar pegar um ônibus, ou porque já mandou tanto currículo. Eu já estive desempregado, mandei 200 currículos e tive 2 ofertas de emprego de 200. Que essas pessoas acabam desistindo. Aliás, é importante vocês saberem também, tá, pessoal? Aqui no Brasil, é considerado desempregado apenas aquele que está há 6 meses fora do mercado de trabalho e continua ativamente procurando emprego. E aí, existe e nessa brincadeira toda entre desempregados, desalentados e pessoas que estão fora, nós temos 80 milhões de pessoas hoje no Brasil. Os dados não são meus, tá? Estão nos jornais, IBGE. 80 milhões de pessoas hoje ou trabalham muito menos do que gostariam de trabalhar, porque existe o trabalho precário, aquele que você trabalha 3 horas por semana ou 4 horas por dia. Existem aqueles que já desistiram de procurar e existem aqueles que sequer conseguiram ingressar no mercado de trabalho, e isso representa em torno de 27% da população jovem, entre 19 e 25 anos, que terminou a faculdade e não consegue entrar para o mercado de trabalho. Por favor, me pare a qualquer tempo, tá? Não precisa ficar me ouvindo, não. Contribuições são sempre bem-vindas.
E aí nós temos as eleições. Tá? E o que é eleição? Eleição é a forma de nós, povo, escolhermos alguém para assumir o governo. E governo não é a mesma coisa que Estado. Então, aí já vem uma primeira explicação que costuma causar uma confusão danada. Existe um negócio chamado política de governo e política de Estado. Uma política de Estado é aquela que, independente do partido que está, ela continua sendo feita de forma ininterrupta. Por exemplo, o Bolsa Família hoje é uma política de Estado, que ela já veio de governos anteriores e continua acontecendo. Uma política de governo é quando eu jogo alguma coisa que vai durar o tempo do meu mandato, ou uma parte do meu mandato. A forma como a educação vem sendo tratada neste momento é uma política de governo. Nós, enquanto educação, percebemos que a educação não é importante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a primeira coisa que tinha que ser sido feita, em termos de verba federal, era colocar a internet. Desculpe, vou aumentar isso aí. Federal, estadual e municipal era colocar a internet nas escolas. Tá? Não se pode aceitar que em 2021 nós temos um monte de aluno que não tem acesso a todos os conhecimentos possíveis dentro da sua escola. Tá? Uma política pública de Estado, alimentação nas escolas. Isso começou lá atrás e todos os posteriores mantêm. Por que isso é importante? Porque às vezes é a única refeição do aluno naquele dia. A casa é tão humilde que o que ele come em casa não permite que ele se sustente. Tá? Não sei se vocês viram uns anos atrás uma criancinha desmaiando em sala de aula por fome. Isso existe, gente, tá? O nosso país é muito grande. Nós temos um país bastante desigual. Se vocês só conhecem o sul do Brasil, vocês não conhecem o Brasil. O norte é extremamente pobre. O nordeste é muito pobre, o norte é mais pobre ainda. O pessoal aqui reclama dos hospitais. Eu já vi hospital do interior do Rio Grande do Sul, que atende SUS, ser melhor que o hospital particular lá na região norte. Por que eu estou falando isso com tranquilidade? Porque lá no início eu falei, eu fui comissário de bordo há vários 15 anos e viajei por cada buraco que vocês nem têm noção. Vamos lá. Bom, e aí, o que é o tal do Estado? O Estado é nada mais do que a busca do bem comum. E aí, para isso, surgiu a administração pública como uma forma de defender os interesses públicos ao invés de interesses privados. Opa, o que você quer me dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Algum de vocês sabe qual era a matriz energética, a matriz de combustível dos carros no início dos anos 1900? Vocês têm alguma ideia? Bah, não. Eram elétricos. Os carros inicialmente inventados eram elétricos. Queria beneficiar uma boa parte da população em função do custo de abastecê-los. Só que os donos dos poços de petróleo, Rockefeller e outros tais, eles pressionaram o Congresso americano para criar uma lei em que todos os carros deveriam sair da fábrica com base de combustível fóssil. O mundo deu essa piorada, nós estamos fazendo o aquecimento do clima e hoje nós estamos correndo atrás de fazer o carro elétrico. Então, pessoal, o Estado deveria sempre buscar o bem comum e não o bem de alguns setores, tá? Isso é muito triste quando as pessoas que estão no comando se permitem vender a alma para o diabo, defendendo meia dúzia de grupos e esquecendo de toda uma população. Nós somos uma sociedade de desiguais, com certeza. Eu gosto demais desse quadrinho aqui. Deixa eu explicar uma coisa a vocês que vocês não sabem. Minha esposa, ela é enfermeira. Ela trabalha para a Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre, que, por sua vez, presta serviço para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, o primeiro período da minha esposa foi tratando da população em situação de rua. Quando ela começou a trabalhar, eram 2.000 e poucas pessoas. Hoje são 4.600 pessoas na rua, que eram pessoas como eu e vocês, que tinham casa, comida, roupa lavada e que, obviamente, pagavam aluguel. E no momento que eles perderam seus empregos, eles não puderam mais pagar o aluguel e foram colocados na rua. Algumas ainda estão com filhos, mas a grande maioria faz com que os filhos fiquem na casa de parentes,
porque pela lei não pode ter criança morando na rua. Então, eles, para evitar perderem os filhos, perderem a guarda dos filhos, eles botam nas casas de familiares. E eles moram em barraquinhas, então é muito comum ela ter contato com gente que teve toda uma vida. Especificamente um caso chamou muita atenção da gente, era um jovem de 25 anos, que era garçom, foi parar na rua porque perdeu o emprego, não conseguiu fazer mais nada, porque a atividade parou. Ele tentou se matar no segundo dia que estava na rua, de tão deprimido que ele ficou. Hoje ela não trabalha mais com a população em situação de rua, eles têm um caminhão na prefeitura e ela anda com esse caminhão pelas vilas mais carentes. E lá é extremamente normal meninas de 10 a 13 anos já terem tido filhos. É comuníssimo. Raro é não ter. Esse pessoal não tem acesso à educação de espécie alguma, vive na rua, as crianças são criadas soltas, quando chega o caminhão de lixo, ela vai nesse. Hoje, por exemplo, ela foi nesse local onde os caminhões de lixo jogam os detritos. Primeiro vão as crianças catar o que é possível, depois vão os adultos catar o restante, e aí sim, finalmente é enterrado aquele lixo com um monte de terra. E essas pessoas vivem disso todo dia, tá? Vocês sabem por que no inverno o mendigo cheira muito a xixi? Alguém tem Porque ideia? eles fazem xixi pra esquentar, né? Isso aí, cara, parabéns. Uhum, É isso mesmo. infelizmente. E as mulheres, por que muitas vezes cheiram a cocô? Porque elas não têm uma higiene, Não, condições. é para evitar ser estuprada. Ah, isso eu não sabia. Elas fedem para evitar que os caras as ataquem. E eles dormem durante o dia, porque com medo da violência eles não dormem à noite. Entende? É umas coisas assim que a gente não pensa, nem É. imagina. Então, assim, ó, comida eles recebem bastante, tá? Tem bastante gente dando comida para eles, mas roupa, bastou chover uma vez que eles perdem tudo. Então, a gente consegue doação de roupas, a Eliana leva a roupa no porta-malas do carro, a gente conseguiu doação de meia agora nessa época de chuva, toda hora ela dá meia, porque a primeira coisa que acontece para alguém ficar doente é os pés ficarem molhados. Então, eles jogam fora as meias, e é por isso que às vezes vocês, o cara ganhou e jogou fora, porque tá tudo molhado, ele não tem onde secar, né? Então, eles trocam por outras roupas de doações. Então, doação de roupa é algo extremamente importante para eles, tá? Se vocês puderem. Nós temos um projeto ali no campus chamado IFRS Solidário, capitaneado pela professora Jaqueline. A gente consegue roupa pra caramba. E doa também para os imigrantes venezuelanos, senegaleses e venezuelanos ali de Canoas. Levamos também bastante coisa para um orfanato de Sapucaia e já colocamos muita roupa lá no posto de saúde onde a minha mulher trabalha, que é a Unidade Básica Santa Marta, que aparece na televisão todo dia por causa da vacinação, mas ela leva para as periferias, né? É uma outra sociedade completamente maluca. Bom, aqui é tranquilo. Assim, aqui eu trouxe um pouco de história para vocês entenderem que a administração pública começou lá no início como uma administração militar em forma de arrecadação, tá? De tirar dinheiro. Então isso veio lá ainda dos imperadores, dos reis, né? César, Dom João VI, Dom Pedro. Então eles eram muito mais arrecadatórios e para manter a lei dentro da sociedade onde eles estavam inseridos. Mas, de um modo geral, houve um crescimento à medida que as relações começaram a ficar mais confusas, mais complicadas, e que algum grupo tentava ter mais poder sobre o outro, é que se passou a entender que era preciso ver a administração pública como uma forma de tentar trazer um pouco de igualdade dentro da desigualdade. Aqui no Brasil, especificamente, vocês viram que a gente não tem sido muito feliz nisso. Na época da década de 70, foi criado na Universidade de Harvard, que o Guedes foi aluno, o atual ministro da Economia, o Estado Liberal. O Estado Liberal significa o seguinte, vocês devem ter ouvido bastante na televisão. Essa corrente econômica
entendia que o Estado deveria sair do mercado produtor. Ele não deveria ser dono de nada, deveria deixar isso 100% para os entes privados, né? Para pessoas e empresas privadas. O que se percebeu com isso, e a escola de Chicago já mudou de opinião sobre isso faz tempo, o nosso ministro, infelizmente, não estudou depois mais, pelo jeito, é que se entende que não pode ser completamente liberal, porque quem é privado vai querer ter lucro. E você não consegue ter um volume de lucro expressivo quando você lida com gente muito pobre, porque essas pessoas não têm grana para pagar. Então, eles deixam de atender aquela população e dão serviço só para aquela população onde eles podem tirar dinheiro. E é nisso que tem que entrar o Estado. Ele tem que fornecer serviço para quem não pode pagar. Então, é por isso que existe escola pública e é por isso que existe escola privada. A educação é uma obrigação do Estado, as famílias todas têm a obrigação de colocar os seus filhos estudando, mas para que eu tenha um pouco de igualdade, eu tenho que fornecer as mesmas condições que o filho do rico estuda para o filho do pobre estudar. Eu sou que infelizmente... Desculpa, professor. Não, pode falar, Priscila. Que infelizmente não é bem assim também, né? Tem escolas públicas muito boas, mas compensação de vila. Pelo que eu vejo, as escolas públicas em volta das vilas, elas sempre são mais carentes do que as escolas públicas nos outros bairros. É verdade. Inclusive as creches, né? A gente vê muito por aí. Você está certa. Eu ia comentar que eu sou filho de escola pública, mas no tempo que as professoras ganhavam bem. Cara, eu tô com 58, então faz tempo que eu estudei em escola pública. E eu tive condições de ter acesso à educação de qualidade até a 7ª série. Depois da 7ª série, desculpe, até a 6ª série. Depois da 6ª série, não tinha mais escola pública decente. Despencou, porque eles resolveram mudar a forma de pagamento dos professores. As pessoas se desmotivaram. Então, o que você tem hoje? E aí, eu explico, Priscila, por que as coisas não funcionam. Só os piores alunos é que acabam querendo virar... Sem problema, Camilo. Só os piores alunos... Sim, imagino. Só os piores alunos é que entram para virar professor. Porque, como se sabe que os salários são muito baixos, se eu sou um bom aluno, eu vou estudar para ter um curso que me paga melhor. Sérgio, você está querendo dizer que todo professor é ruim, é medíocre? Não. Tem professores que viraram professor, mesmo sendo ótimos alunos, e resolveram abraçar a profissão. Mas essas são as raridades. O grosso é de gente que não tem bagagem para virar professor, mas vira professor porque sabe que bem ou mal vai ter um emprego lá. E aí faz os cursos de pedagogia, letra e tal, e viram professores. E aí você tem uma educação de nível ruim. Nesse vídeo da Finlândia, por exemplo, vocês vão ver que professor de qualquer escola lá tem que ter pelo menos mestrado. Aqui as pessoas fazem uma pós-graduação de 5ª categoria e viram professores. Isso quando faz a pós-graduação. Vocês já devem ter visto horrores. Meus filhos estudam em colégio particular. Tem professores deles que falam cada bobagem que dá até tristeza, né? Imagina só para as escolas públicas de Novo Hamburgo. Então, assim, pessoal, eu moro em Novo Hamburgo. A minha turma de 21 horas está querendo entrar antes da hora. Para os que entraram agora, tá? Aqui a aula da gestão pública. Eu só estou dando só às 21 horas que eu vou dar aula de projetos lá para o Proeja, tá, pessoal? Então, lamentavelmente, se a gente não oferece condições para que as pessoas tenham uma educação de nível, elas não vão conseguir ter acesso à igualdade. Então, Sérgio, o que você está querendo dizer com isso? Você é contra a cota? Não, eu não sou contra a cota, mas a cota não é a solução. A solução é dar educação básica de grande qualidade, porque uma educação básica de grande qualidade vai fazer com que o ensino médio seja de grande qualidade. E se a educação básica e o ensino médio forem de qualidade, essa pessoa vai poder escolher o que vai querer estudar e onde vai querer estudar. Aqui no país está se empurrando curso técnico para todo mundo, porque não vai se conseguir fazer com que essas pessoas cheguem a uma universidade por causa do déficit de ensino que eles têm. Quando eles finalmente conseguem chegar na universidade, eles têm que lutar muito mais do que o aluno que veio da escola particular, porque não tem toda uma base.
Então é muito triste isso. Você está podando a possibilidade de alguém ir para frente porque você não deu as condições. Eu espero que todos nós possamos fazer a nossa parte para que isso não aconteça mais e não se repita. Eu não sei o que vocês fazem, eu sei o que eu faço. Eu passo um monte de trabalho voluntário, inclusive num projeto chamado Projeto Pescar. Não sei se vocês já ouviram falar deles, é destinado a jovens de 15 a 19 anos em vulnerabilidade social que abandonaram a escola e que com o projeto eles conseguem ter a escola de novo e ao mesmo tempo ter uma formação técnica para poder ingressar nas empresas e melhorar a condição de vida sua e de suas famílias. Dá muito certo, é muito legal. E às vezes a gente perde um que o outro. A última turma que eu dei aula, lamentavelmente, nós perdemos dois, porque voltaram para as drogas de novo. Foi muito triste. Nós todos ficamos muito chateados. Pessoal, eu vou parar por aqui. Eu vou continuar desse slide para frente depois, tá? Não se preocupem, não me perco nas minhas anotações. Logo após terminar essa aula, eu mando o link do vídeo para vocês. E hoje é primeiro dia, eu vou ser obrigado a fazer a chamada, tá? Então, para quem não estava aqui antes, eu normalmente não faço chamada. Uh, eu anoto a chamada pelos trabalhos que as pessoas me entregam. Se as pessoas não entregam trabalho, aí realmente eles têm que repetir essa cadeira e ter que me encarar de novo, tá? Eu vou fazer a chamada de todos os nomes para não ter problema, tá? Adriano, não dá para mandar pelo chat, tá? Tem que me responder oralmente, por favor. André, Oi, tô aqui, professor. você é o Luiz Filheiro, né? Isso mesmo. Tá, não, Cafrune não está. Giovana, Henrique, Iber, Luciano, eu sei que está aí, Luiz Américo, Luiz Fernando foi meu aluno no semestre passado. Priscila está aí e Vitor não, né? Tá. Faltou quase todo mundo. Acho que o professor se confundiu muito com a semana da amostra, né? Sim, mas, poxa, eu mandei um e-mail, né? Não, eu vi, tanto é que eu tava vendo uma palestra mais cedo e eu lembrei, hoje tem aula, mas também quase Sim. que eu perdi, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada. Sim. Porque, na realidade, eu da outra vez, eu estou dando aula já, hoje é o terceiro dia. O que eu percebi é que eu peço para as pessoas irem lá para as palestras, mas não estão indo. Então, eu disse, não, então vamos botar na aula, porque pelo menos aqui eu faço render. Essa forma que foi planejada para a gente poder fechar tudo breve, para botar calendário em dia, fez com que a gente tenha muito sábado, e nos sábados a gente não pode dar aula, só algum material para vocês lerem. Caras, eu chego a um ponto que eu não consigo encaixar toda a matéria que eu preciso dar nesse tantinho de aula que tem, tá? Por isso eu resolvi tocar fita. Gostaram desse estilo? Tá ruim? Tá chato? Como é que tá? Então, tá bom, professor? Não, tá bem Tá bom? interessante, professor. Eu imaginei que gestão pública fosse mais maçante já, sabe? Só leitura. Não tinha Não. muita noção. O objetivo não é esse. E eu vou tentar incutir em vocês o desejo de ler mais jornal, tá? E quando eu falo jornal, por favor, não é Zero Hora, não é Diário Gaúcho. Tem alguns jornais bons no Brasil, um se chama Folha de São Paulo, outro se chama Estado de São Paulo. E já teve, até um tempo atrás, o valor econômico que piorou muito de qualidade. Por que de Jornal de São Paulo? Porque eles têm colunistas de muito boa qualidade. A notícia é aquela, fulano morreu, o carro bateu, etc. E tal, vocês veem na televisão, veem no Facebook, veem no Instagram. Os críticos, vocês têm que começar a olhar críticos. Mas eu não concordo com o cara. Ótimo, leia. Porque ou você vai confirmar mais a sua posição ou vai fazer repensar a sua posição. Ler só quem concorda com a gente não cresce em termos de nível crítico. E no começo, vocês talvez não conheçam todos, dá para ler de graça 5 artigos na Folha de São Paulo e 5 artigos no Estado de São Paulo, tá? O Estado de São Paulo, se alguém quiser assinar, custa R$ 9,90 por mês. É muito barato. E para estudante, a Folha de São Paulo custa R$ 1,90 por mês. Vocês vão ter acesso a uma gama de conhecimentos, inclusive dos setores de vocês, que não tem preço, tá? Se algum de vocês desejar, eu leio os jornais todos os dias e tem um grupo que recebe meus artigos, que foram pessoas que pediram, tem professores, tem ex-alunos. Se vocês tiverem interesse de receber artigos todo dia no e-mail de vocês,
me manda um e-mail que eu incluo vocês lá no grupo e vocês passam a receber os colunistas lá. Tá bom? Tá bom. Ok, tá bom. Gente, de coração, muito obrigado por terem aparecido. Espero que a gente possa levar o semestre na boa. A cadeira não tem a menor intenção de ferrar com a vida de vocês, muito antes, pelo contrário, de facilitar. Tá? Tá ok. Tá Valeu, bom. gente. Boa noite, Coração. professor. Boa noite, Boa queridos. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Luciano. Valeu. Tchau, tchau.